E aí, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, que bom te encontrar aqui de novo no nosso canal. Bom, aqui é o Alex Gonçalves, concierge do carro, tenho mais de 17 anos de experiência aí no mercado e hoje eu vim falar para vocês sobre 5 objeções que a gente mais vê no mercado automotivo, tá? Eu fiz um levantamento de tipos de objeções que mais existem no mercado automotivo e eu encontrei 5 tipos e depois desses 5 tipos a gente vai entrar em cada uma delas e explicar a maior objeção dentro desses tipos de objeções, tá bom? Sobre o primeiro tipo de objeção, objeção de preço. A que os clientes mais utilizam é quando ele chega para você e fala assim: olha, Alex, eu achei o seu produto muito caro, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer quando um cliente usar essa objeção sobre preço, você vai perguntar para ele de forma muito honesta, muito simples. Tudo bem, mas está caro comparado a quê? Porque quando o cliente fala para você que está caro, não é que ele não quer comprar, ele quer comprar. Ele só não conseguiu entender o valor que você está oferecendo para ele. Ele viu somente o preço. Então você precisa explicar para ele o valor. Preço todo mundo tem, concorrência faz mais barato em algumas vezes, mas sim o valor daquilo. E a confiabilidade de um produto da sua loja, do seu atendimento, quando se trata de um seminovo, o laudo cautelar, a procedência do carro. Você não está passando um carro para ele que foi de locadora, de enchente, ou recondicionado de um leilão, de um furto, enfim. Então você precisa passar para o cliente a procedência, né? Você precisa explicar para ele o valor e não o preço, tá? Depois a gente pode até entrar mais a fundo nesse assunto sobre diferença de valores e preço. Mas eu acho que deu para entender bem esse primeiro contexto, tá? Segunda objeção, segundo tipo de objeção, é a objeção de tempo e decisão. Então vou dar um exemplo de cada, tá? Decisão, eu vou pensar. O cliente vira para você, você mostra o carro, faz aquele pitch de venda do carro completo, mostra, faz o test drive, que em outros vídeos a gente já falou que o quão importante é. Então você já fez tudo isso com ele, no final ali, na hora de apertar a mão, de assinar o pedido, ele vira para você e fala assim: eu vou pensar. E aí você tem que deixar claro para ele, o que falta para decidir? É conversar com a esposa? É fazer a conta? É ligar no banco? Cara, faz isso na loja. Convença ele a fazer isso na loja, a ligar para a esposa. Ou se aí, quando fala assim, eu vou trazer a esposa na loja, né, para essa decisão. Então, depois eu volto. O que você tem que fazer, vendedor ou vendedora? O que você precisa fazer na hora? Agendar com ele dia e hora. Você vai estar ali, pronto, esperando para ele. E aqui vai uma dica, tá? Depois que você agendar com ele, e você até sugerir para mandar para ele um convite no e-mail, para ele colocar na agenda, você pode pedir para ele o e-mail, se você não tiver ainda, durante a negociação, manda um invite para ele, por e-mail, né, para ficar na agenda dele, você não confirma, tá? Porque se você ligar para ele e confirmar, ele tem a chance de cancelar. Então você manda o invite e fala: olha, nós vamos marcar na próxima segunda às 15 horas, beleza. Manda para ele o invite, segunda, 15 horas. Não tem e-mail? Manda no WhatsApp. Manda, fala: fulano, tudo bem? Conforme a gente combinou aqui na loja, sigo te aguardando na segunda-feira às 15 horas e aqui na loja tal. Põe o nome da loja, tá? Importantíssimo, para que ele não fique perdido, porque às vezes o cliente sai da sua loja, vai em outras lojas, fica perdido, conversa com um monte de gente e não sabe onde tem que voltar. Então é importante você deixar tudo por escrito, tá bom? Terceiro ponto aqui, terceira objeção, produto e aspecto técnico, né? Um exemplo de objeção sobre produto. O cliente fala para o vendedor assim: eu acho a manutenção desse carro muito cara. Pô, eu não gosto, é caro. Olha só, o que o vendedor ou a vendedora precisa fazer nesse caso? Geralmente, um carro que tem uma manutenção mais cara também oferece um conforto maior. E aí o que você precisa fazer é pegar o valor daquela manutenção e diluir ela sobre o uso do carro. Olha, uma manutenção de 10 mil quilômetros desse carro é 5 mil reais. Então peraí, quanto você vai pagar por quilômetro rodado? Faça a conta junto com ele. Vale muito a pena. O conforto que o carro entrega, de novo, essa objeção está muito ligada à objeção de preço. O cliente viu o preço, não viu o valor. Então você precisa convencê-lo, você precisa mostrar para ele o outro lado da moeda, o lado justamente do valor, ok? Quarta objeção, relacionada à confiança e relacionamento. Um exemplo dessa objeção. Na loja de fulano ou da fulana é muito mais barato do que na sua loja. Então, quando você receber uma objeção desse tipo, o que você precisa fazer é o seguinte: você precisa reforçar o seu diferencial pessoal. Tá? O seu atendimento, a qualidade das informações, a clareza que você vai dar, a transparência em toda a negociação, isso é importantíssimo. Fulano pode ser mais barato, mas aquela cláusula no contrato, e essa diferença, o carro tem a garantia,
Hoje, principalmente na loja de seminovos, a gente tem visto muita loja fazendo aquele contrato de gaveta, que a gente chama, falando que está passando aquele carro como repasse e que não tem garantia. E aqui eu deixo um alerta para os colegas vendedores, tá? Você pode até ter um termo, um contrato ali de gaveta, que fala que você está vendendo um carro sem garantia. Para o direito do consumidor, não existe isso, tá? Qualquer venda tem que dar garantia, principalmente se você é um lojista em CNPJ, são os 3 meses de garantia. Fora aqueles 7 dias se for uma negociação online, de cancelamento, de desistência por compra online, por mais que você faça toda a negociação online e o cliente vá na loja pagar e tirar o carro, ainda assim é considerado uma negociação online. Então tem que ficar muito atento a isso, ok? Então antes de passar aqui o quinto exemplo, né, o quinto tipo de objeção, eu queria convidar vocês que ainda não se inscreveram no canal a considerar se inscrever aqui, clicar no gostei, porque isso ajuda demais a gente a continuar fazendo conteúdos aqui para vocês, ok? Então vamos lá. A quinta condição é as condições de pagamento e troca com usados. Então um exemplo dessa objeção. A loja avaliou muito mal no meu carro, né, no caso do usado. Então você tem que explicar para o cliente, olha, realmente a gente paga um pouco menos do que o mercado, um pouco menos se você for vender por fora, porque a gente tem que emitir nota, a gente tem que ter garantia desse carro para o próximo comprador comprar, fora toda a segurança que você vai ter, né? Vou te dar um exemplo. Se você vende o carro para um amigo, um cunhado, um amigo de um vizinho, enfim, e esse cara fica te ligando, quando você trocou o óleo desse carro? Quando foi a manutenção? Quando você trocou a lâmpada? Que eu peguei o carro acabou de queimar a lâmpada. Ou o cara te liga à noite, quantas libras você coloca no pneu aqui? Porque eu vou fazer uma viagem, eu preciso saber. Então, você ainda fica vinculado àquele carro. E quando você entrega esse carro na loja, você não tem esse vínculo, porque o vínculo é todo da loja. A pessoa que está comprando o carro, ela não sabe quem era o dono anterior. Então você foge disso. Fora de que você for vender, né, para particular, vai ter que ficar levando o carro na oficina, enfim, recebendo pessoas estranhas na sua casa para mostrar o carro, então isso não é tão legal. Esse é um ponto importante que você pode reforçar com o seu cliente. E se esse cliente ainda, né, falando um pouco ali das condições de pagamento, ficar te pedindo desconto, por favor, não dê desconto, tá? Dê bônus. Vendedor de carro, que é vendedor de carro, que bate meta, não trabalha com desconto, você vai trabalhar com bônus. O que seriam esses bônus? Se for um carro zero, você vai dar um acessório para ele. Se for um seminovo, você vai pagar um pouco mais no seminovo dele. Ou você vai dar um acessório, você vai colocar um filme, você vai fazer uma higienização, um polimento, enfim. Você vai oferecer algo para o cliente além do que já foi feito, tá? Não dê descontos, porque isso aí você condiciona o cliente a toda vez que ele for negociar com você, ou que ele for indicar, você é o vendedor do desconto. Você não é o vendedor da qualidade, daquilo que vende o que realmente o cliente procura. Então não dê descontos, dê bônus. Aplique benefícios na compra do cliente, tá bom? Então é isso, pessoal. Tá aqui as 5 motivos de objeções, com 5 exemplos. Espero que vocês gostem. Dê a opinião de vocês, coloque embaixo. Eu vou adorar ler o comentário de vocês. E principalmente considerem mais uma vez se inscrever no canal. E também, se quiser, coloque aqui embaixo nos comentários as sugestões de vídeos que vocês gostaram de ver aqui no canal. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!